É o secretário de Saúde do nosso município, doutor Paulo Irano, em fazer um resumo do que ocorreu no ano de 2011 na saúde do nosso município. Doutor Paulo Irano, bom dia, obrigado pela presença no nosso programa. Como é que está a saúde do nosso município? Caminhando ou ainda com algumas dificuldades? Bom dia. Bom dia a todos. Quero dizer que continua caminhando, né? E como está a saúde hoje, se fizermos uma comparação, e a própria população tem o poder e a capacidade de comparar como era até 2008 e como é hoje. Na verdade, nós caminhamos muito e a saúde, eu digo que ela é inesgotável. Ela não para, você não vai conseguir nunca colocar um ponto final igual você faz numa obra. Então, a ponte você vai construir, acabou de construir a ponte, pronto, vamos entregar a ponte, acabou. Na saúde, eu digo pelo gigantismo da saúde, pela complexidade da saúde, você nunca consegue terminar na saúde, até porque os problemas de saúde, eles se renovam, é igual o nascer e morrer, né? Nós temos aí o nascimento das crianças e tem uma morte de pessoas. E elas se renovam. No outro dia morre mais gente, no outro dia nasce mais gente. Nesse percurso, nós temos as doenças, né? Então, eu digo que você resolve todos os problemas hoje, amanhã pela manhã você tem todos os problemas renovados, né? Eles renascem na verdade. Então, isso é uma questão de uma interpretação importante para que as pessoas entendam. Puxa, por que sempre volta à tona a falta de um leito? Por que sempre volta à tona a falta de um medicamento, a falta de um processo? Enfim, por quê? Porque ela é renovável. Essa que é a questão, não é uma desculpa isso, mas é a realidade, a pura realidade. Eu só digo que nesta sequência, diria, dos 3 anos, e me permito falar sobre os 3 anos, porque nós acabamos de fazer uma prestação de contas, né, lá em praça pública, poucos, eu diria, raros os governos, os gestores, né, públicos que prestam conta em praça pública de forma transparente, como foi feito nessa semana passada, né, no final de semana passada, em praça pública, que nós, todos os secretários ali estávamos prestando contas do que fizemos. Então, eu, se possível, faria assim uma abordagem geral. Todo o processo, quando você tem, né, de gestão, todo o processo de ações públicas, eu diria, você precisa ter uma estrutura para isso, né? Por exemplo, a saúde. Nós temos 71 unidades de saúde, né? Distribuídas pelo município, além dos nossos 2 grandes hospitais, que são Ferreira Machado e o Hospital Geral de Guarulhos. Além disso, temos a contratualização com inúmeros outros hospitais e clínicas. Dentre os 4 hospitais, os 4 grandes hospitais nossos, né? Que são a Santa Casa, os Plantadores, a Beneficência e o Álvaro Alvim. Então, é uma rede estrutural muito gigantesca para que a gente possa fazer. Todos se lembram como estavam as condições, e a população reconhece isso, como estavam as unidades básicas de saúde. Hoje nós já reformamos mais de 60 unidades dessas de saúde, totalmente reformadas, dentro das regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todas elas com salas de vacinação, com salas de curativo. Então, demos uma estrutura melhor, né, para que a população fosse acolhida. Ao mesmo tempo, em nível de transportes, né? Todos se lembram o nível e as condições que estavam as ambulâncias. Nós tínhamos aí uma frota circulante de no máximo 20 ambulâncias e sucateadas, em péssimas condições. Hoje nós temos mais de 90 ambulâncias circulando por nossa cidade, todas elas em condições iniciadas aí um pouco anteriormente, mas todas elas 0 quilômetro. Então, isso mostra que houve uma evolução significativa, né? Em relação aos medicamentos, a gente tinha uma relação municipal de medicamentos que chegava a 150 itens. Hoje nós temos 356 itens de medicamentos da relação municipal de medicamentos. Ah, porque faltou um. Às vezes, toda aquisição, é importante também que a população saiba, você não tem a prerrogativa no poder público de chegar ali na esquina e comprar alguma coisa. Nós só trabalhamos com processos, nós não trabalhamos com dinheiro vivo. Então, para você adquirir qualquer que seja o bem, qualquer que seja o produto, ou qualquer que seja o serviço, você passa por uma licitação. E todo o processo administrativo licitatório ele é demorado pelos próprios prazos
que determina a lei da administração pública. A burocracia, né? É a burocracia chamada, né? Então, elas são demoradas. Então, muitas vezes você até adquirir demora. E aí você tem também um impedimento, muitas vezes, da própria empresa que foi a ganhadora daquela licitação. E você solicita, empenha, só que ela demora às vezes para entregar, entrega pouca quantidade, até que ela se organize para entregar o resto. Então, tem uma série de problemas. Então, vamos ter sempre, apesar de você aumentar muito a oferta, sempre vai ter um ou outro, né? Em termos de terapia intensiva, por exemplo, né? Existe uma demanda muito grande de leitos de terapia intensiva em nível nacional, em nível do país inteiro, nós sabemos disso e vemos a todo momento aí na mídia escrita, televisada, falada, né? Falta leito de UTI, paciente. Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, em 2009 nós processamos 12 mil diárias de UTI, mais ou menos, eu vou falar em número, as pessoas podem entender. Em 2010, quer dizer, 12 mil em 2009, em 2010 foram 16 mil diárias de UTI. Em 2011 nós vamos atingir o nível de 30 mil diárias de UTI. Então, nós tivemos uma evolução, uma curva de oferta de leitos, né, de assistência à nossa população fantástico. Cidade nenhuma teve isso. Campos é a segunda cidade em cirurgia cardíaca do estado. Campos é a terceira cidade do nosso estado em números de cirurgias ortopédicas, com todos os problemas que nós temos, né? Campos é considerada hoje, pelo Estado, né, e pelo próprio Ministério da Saúde, a cidade que mais assiste a sua população em termos de saúde. O que eu digo assiste? Com toda esta rede que nós temos, né, da atenção básica, nós temos um processo de gestão, que foi a gestão plena que nós implantamos a partir do momento que nós passamos a ser o gerenciador maior da saúde, porque todo o gerenciamento da saúde, ela é o que chamamos de tripartite. O que é tripartite? Tem a parte municipal, estadual e federal. Então, são os três poderes que atuam na gestão da saúde. Quando você assume o Pacto pela Saúde, que é a gestão plena, nós passamos a ser os gestores maiores dessa saúde, né? Tudo vem para a nossa mesa para que a gente possa decidir aonde fazer, aonde contratualizar, e foi isso que fizemos. Muito bem. Campos é a única cidade que tem um sistema de gerenciamento da saúde completamente informatizado, o que nos permite ter ferramentas gerenciais para a gente determinar aonde é que nós vamos investir, aonde é que é necessário uma demanda maior desta ou daquela especialidade e assim sucessivamente. Então, nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 100 polos informatizados na nossa cidade, além de todas as unidades básicas de saúde, que são 71 unidades. Nós temos todos os programas, todos os hospitais estão dentro da nossa rede de informatização. Esse, no sentido pejorativo, como ficavam falando, que a oposição fala muito, pagaram tantos milhões num software, como se você comprasse um disquinho ali, esse disquinho custa tanto, e colocasse o disquinho. Não é isso. É todo um processo de informatização de um sistema, né? São mais de 400 máquinas que foram implantadas. Você precisa treinar todas essas pessoas que vão operar o sistema. Vocês que entendem um pouco de informática, né, sabem disso. Então, é todo um processo gerencial de todos os níveis, quer que seja de estoque de farmácia, de almoxerifado, dos hospitais, marcação de consultas. Hoje, por exemplo, nós temos hoje a marcação de consultas dos especialistas em todas as áreas. A pessoa não precisa sair lá de Santo Eduardo, de Travessão, né, de Morro do Coco, de Serrinha ou do Farol para marcar uma consulta. Ele marca na própria unidade básica de saúde. Isso facilitou muito para a população, né, para o usuário, para que ele tenha acesso à saúde. Além disso, nós temos mais de 60 polos que nós colhemos o sangue no mesmo local. Então, pessoas não precisam sair mais desses polos distantes para vir colher o sangue no centro da cidade e ficar na fila horas e horas. Nada mais disso é preciso. Então, hoje, Campos é considerada a cidade que dá a melhor assistência, que fornece a melhor assistência à sua população. Exemplo outro, em termos de imunização, né?
o senhor ministro da Saúde, doutor Alexandre Padilha, quando aqui esteve no lançamento de uma das nossas vacinas, eu digo, excepcionais, porque o que é a vacinação? Existe um programa nacional de imunização. Neste programa, nós temos um elenco de vacinas que são obrigatórias e são fornecidas pelo Ministério da Saúde. Por isso que a gente fala que é tripartite. Cada esfera tem a sua obrigação. Em termos de imunização, o Ministério da Saúde preconiza um número X de vacinas, né? Aquelas vacinas específicas. Em Campos, além de todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde, nós acrescentamos, né, no nosso calendário 3 vacinas extremamente importantes para as nossas crianças, para as meninas, enfim, prevenção total. Nós implantamos, como vocês conhecem, já ouviram falar, que é a Prevenar, que é uma vacina antipneumocócica. Pneumococo é uma bactériazinha que habita a via respiratória, que dá o maior número de infecções respiratórias nas criancinhas, causadoras de pneumonia e, principalmente, da meningite pneumocócica. Depois da implantação da Prevenar, né, desta vacina, nós não tivemos nenhum caso de meningite pneumocócica. Olha que dado mais fantástico, mais concreto, mais realista e de maior benefício à nossa população. Hoje você entra nas enfermarias de pediatria, que viviam cheias, lotadas, nós não temos mais aquelas enfermarias cheias com crianças com pneumonia, com meningite, acabou isso. Olha que passo enorme em termos de saúde pública, em termos de benefício para a nossa população. Além disso, a vacina, né, que é contra o HPV. O HPV é o chamado papiloma vírus. É um vírus que ele fica e é transmitido via sexual e fica ali no colo do útero e acaba causando o que chamamos de câncer do colo do útero, que é o segundo câncer que mais mata as mulheres no mundo, né, e também no nosso país. Depois do câncer de mama, é o câncer de colo uterino, aquele que precisa fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo do câncer de colo. Então, todas as meninas dos 11 aos 15 anos de idade, na nossa cidade, devem ser vacinadas, estão sendo vacinadas. Nós já aplicamos mais de 35 mil doses dessa vacina. Que não é barata. Que não é barata. Todas essas vacinas são recursos dos royalties. Isso é importante a população saber, que quando nós falamos em avanços de benefício para a nossa população, a gente trabalha com, principalmente, os recursos municipais, recursos oriundos dos royalties. Então, isso é importante que, além, então, da Prevenar, da HPV, e com isso, essas meninas, hoje, dos 11 aos 15 anos de idade, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, então isso é a longo prazo, elas não vão estar mais acometidas do câncer de colo de útero. Olha que situação mais fantástica. E isso é só promovido em Campos. Cidade nenhuma do país faz o que nós estamos fazendo. O governo federal está querendo, mas está. E o governo federal, vocês devem estar, né, antenados nisso, agora já está se discutindo. Tanto o estadual, que teve um deputado que fez uma proposta de lei ali, até aprovou, só que não há uma programação orçamentária para que o Estado implante isso em nível universalizado no Estado. Tanto em nível federal agora, também já está se discutindo a implantação desta vacina como dentro do calendário do Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos feito um avanço muito significativo e, além da Prevenar e da HPV, nós lançamos também contra a hepatite A. A hepatite A, ela das hepatites A vírus, nós temos a B e a C, né? Tem outras aí, mas as 3 mais prevalentes são essas. A B nós já temos a vacina, a hepatite C não existe a vacina ainda, e a hepatite A existe a vacina, só que ela não é oferecida pelo poder público. Em Campos nós estamos oferecendo. É a maior causa de diarreias, gastroenterites nas crianças, né, ligadas às infecções, né, intestinais. Então, trabalha-se com a questão de saneamento básico. E a hepatite A é das mais leves, mas ela pode também evoluir para o óbito. Então, são ações que, em conjunto, quando você expande a sua rede estrutural, quando você melhora a mobilidade dos pacientes, quando você melhora o acesso, facilita o acesso da população através da informatização, né, da marcação das consultas, da oferta dos exames. Em Campos, quando a gente fala em exames, né, nós temos hoje
é a única cidade também que oferece em escala todos os tipos de exames que nós oferecemos, né? Quando iniciamos o governo, em 2009, durante ainda a campanha da prefeita Rosinha, nós ouvimos muito a reclamação de que pessoas estavam 2 anos, 3 anos aguardando uma ressonância magnética, né? Hoje a pessoa faz com uma semana, no máximo. Então, são fatos concretos que norteiam, né, o governo no sentido de voltados para a população. Então, o governo Rosinha Garotinho é um governo voltado ao benefício da população, à melhoria de qualidade de vida da população. E quando nós falamos da saúde, nós falamos também de que saúde não é só o medicamento, o exame, ou a internação, o acesso à saúde. É saneamento básico. A partir do momento que você melhora as condições de moradia das pessoas, como são todas essas ações estruturantes de governo no que diz respeito aos bairros legais, né? Fantástico, é maravilhoso a gente chegar na inauguração de um bairro legal, vendo todas aquelas ruas asfaltadas, todas as galerias pluviais, com todo o esgotamento sanitário e com tratamento desse esgotamento. Isso é que é o mais importante. Dentro de pouco tempo, aguardamos dentro do projeto da própria Prefeitura, nós teremos em Campos todo o esgoto sanitário tratado. São poucas cidades no país, nós vamos ter isso, né? Além de todas as obras estruturantes em relação ao programa Morar Feliz, as casas que têm sido entregues, né, nesse período, são fantásticos, são verdadeiros condomínios para as pessoas que saem das áreas de riscos, param de morar em locais em que nem banheiro tem e passam a morar numa casa com 2 quartos, né, com cozinha, com quintal, toda ela com água, com esgoto, com luz, todas elas cheias de tomadas, em condições de piso, com piso frio. Então, melhora isso a qualidade de vida da população. A população fica menos exposta, né, eu diria, aquelas condições insalubres línguas de moradia, negras, né? Aquelas línguas negras, as crianças brincando, coitadinhas, né, no meio daquele esgoto, e brinca com um brinquedinho, e aí é que vem, asfalto, no acidente. aí é que vem, né, na beira do asfalto, na beira de lagoas, aí é que vem, que eu digo, essas infecções, né? Aí é que a criança acaba pegando uma hepatite A, que pega mais, e assim mesmo. Então, quando você estrutura uma cidade, né, melhora essas condições de moradia, principalmente da população mais desassistida, e aí é que você vê os resultados com a melhoria da qualidade de vida da população. Então, todas essas pessoas, né, toda essa população-alvo, que, olha, nós vamos entregar até o final do governo, a nossa prefeita vai entregar até o final do governo, 5.100 casas. Se você multiplicar por 4 pessoas, em cada casa, provavelmente, no mínimo, normalmente é isso, né? São mais de 20 mil pessoas. É a população de Quissamã que está hoje morando em condições que vai chegar até o final do governo, morando em excelentes condições em relação do que era antes. E todas essas pessoas são cadastradas, todas elas são encaminhadas à nossa rede de proteção social, em que muitos aprendem daí nos CRAs, né, da nossa cidade, da assistência social, aprendem uma profissão, um tipo de atividade. Todas essas crianças passam depois por vacinação, são cadastradas dentro dos programas nossos de imunização. Então, são todas as ações, eu diria, é um governo conjugado, né? Nós temos hoje em Campos, e podemos ter o orgulho de dizer que o comando da nossa prefeita Rosinha Garotinho, no comando com os seus secretários, nós fazemos, na verdade, um movimento progressivo, conjugado de benefício para a população. Onde está, além dessa questão, o senhor falou, esse conjunto de secretarias trabalhando junto, o senhor falou sobre prevenção. A prevenção, lógico, é saúde na questão de obras, urbanismo, melhoria esse bem-estar para a população, e também a prevenção da autoestima, que não é a Secretaria de Urbanismo que também dá isso, tem outras secretarias. Agora, falando em conjunto, como é que está essa questão de trabalhar em conjunto para a prevenção, para que não se chegue ao ponto da iceberg, que é a UTI, CTI, os principais hospitais? Quando a gente fala em prevenção, né, a saúde, na verdade, a gente fala, né, em promoção, prevenção e assistência. E dentro da promoção de saúde, vem desde lá a educação em saúde,
em que nós fazemos, né, as ações, por exemplo, do Programa da Saúde na Escola, o Programa do Dentinho Saudável, em que nós ajudamos e ensinamos as crianças a se prevenirem das doenças. Isso é um passo extremamente importante. Então, na saúde na escola, além de toda a prevenção em termos de imunização, das vacinas que a gente faz, tem a educação em saúde, em termos de higiene básica, tem a educação em saúde em relação ao comportamento dessas crianças, de aprenderem o que a saúde é de uma forma ampla. Não é? Na saúde na escola, nós temos os ônibus nossos itinerantes que vão às escolas para identificar as deficiências visuais, auditivas, daquelas crianças que muitas vezes têm problemas de aprendizado, mas nós não reconhecemos, que os professores às vezes não reconhecem que ela tem problemas de visão, que ela não está enxergando direito, é por isso que ela então fica desatenta. Então nós vamos em busca. Então são tantas as ações, quando a gente fala em prevenção e promoção de saúde, né, que nós, eu diria que é um universo tão gigantesco que seria difícil em pouco tempo eu listar tudo o que acontece, mas é todo um conjunto de ações, né? Ao mesmo tempo, essa educação continuada nas escolas, ela se estende às famílias. Né? Muitos temos cursos, então, por exemplo, quando a gente fala da dengue, e estamos aí nas portas aí de uma epidemia de dengue do estado, mas Campos a gente está sob controle ainda, quer dizer, a gente faz todos esses mutirões, divulga através dos folders, a gente trabalha a questão da mídia, a gente trabalha na informação, quer seja televisada, quer seja na rádio, chamando a atenção. E em relação à dengue, por exemplo, quando a gente fala de prevenção, eu costumo dizer, e nós lançamos uma campanha que é o seguinte: dengue mata. Tem que saber disso. A dengue não é uma doença simples. Ela pode ser simples, mas ela pode ser extremamente grave e acaba morrendo. E, segundo, nós só temos dengue porque nós temos um mosquito. E o mosquito só existe porque tem um criador, o ninhozinho desse mosquito. E esse criador, 70% dele está dentro das casas. Olha que coisa mais fantástica. Apesar de todos os mutirões que a gente faz, né, já fizemos inúmeros mutirões aí, e temos 500 agentes na nossa cidade permanentemente buscando esses criadores, ensinando a população, mas você não consegue acessar todas as residências. E nessas residências, e temos essa estatística, 70% dos focos dos mosquitos estão dentro dos terrenos, dentro das casas, nas calhas entupidas, né, na falta da tampa da caixa d'água ou da cisterna, né, nos resíduos que estão dentro dos terrenos, que vão desde pequenas, até das plantas, ao vasinho de planta, a calha entupida, ao bueiro, né, ao pedacinho de plástico, tampinha de garrafa, as garrafas, os pneus, enfim, todo mundo já sabe disso, mas ninguém se preocupa em acabar com aquele criadouro dentro da sua casa. E mais, quando você tem um criadouro dentro da sua residência, o primeiro a ser acometido da dengue é alguém da própria família. Então, são fatores que é preciso aí, por isso que não é apenas o agente ir lá e acabar com o foco, é preciso que nós consigamos a educação da saúde para a população. É preciso, então, as crianças são orientadas, quando a gente faz as campanhas da dengue dentro das escolas, elas são orientadas também. Então, é todo um processo em conjunto. Quando a gente fala em conjunto, são todas as ações conjugadas, que com isso você vai melhorando as condições da nossa população, melhorando assim a qualidade de vida. Quer ver um fator importantíssimo, que eu julgo como um dos maiores programas que atinge o universo quase que na totalidade da nossa população, que é a passagem ao real. O cartão cidadão, que permite às pessoas esta mobilidade da população por R$1 apenas em qualquer lugar da nossa cidade, é um programa fantástico. Eu consigo visualizar e entendo que este talvez seja um dos maiores programas do governo, né, do governo da nossa prefeita Rosinha. Por quê? Porque ele permitiu a mobilidade urbana, ele permitiu que as pessoas pudessem ir e vir para todos os lugares, ele permitiu que as pessoas pudessem vir trabalhar. A pessoa que saía de Santo Eduardo gastava R$12 para chegar a Campos. Hoje ela gasta R$1 para ir e R$1 para voltar. Tinha gente dentro da nossa cidade que nunca tinha ido ao Farol de São Tomé, nunca tinha ido à praia da sua cidade.
Por quê? Porque ficava um custo muito elevado. O senhor falando o cartão cidadão, além do projeto R$1, estava previsto também a unificação da saúde. Quer dizer, o cidadão ia chegar no hospital, ia passar lá, ia estar toda a ficha médica dele. Tem alguma previsão para que isso possa ocorrer? Isso foi uma determinação, solicitação da nossa prefeita, só que nós esbarramos na própria tecnologia de informação. Nós queríamos fazer, vamos dizer assim, o acesso através do cartão cidadão. Só que nós temos o que chamamos de Cartão Nacional da Saúde, que é em nível de governo federal, que também, para você ter uma ideia, é uma implantação que tem que ser em nível nacional e não se conseguiu executar também. Quer dizer, cidade nenhuma tem o Cartão Nacional de Saúde implantado, porque o sistema ainda do próprio Cartão Nacional da Saúde, que é o cartão que vale e deve valer em qualquer lugar do país, a pessoa teria que ter um único número, é como se fosse um único CPF, e que não conseguiram conjugar isso ainda. Os sistemas não se falaram, então por isso é que a gente não conseguiu, na verdade, conjugar, que era um desejo, que é um desejo da nossa prefeita, de que conseguíssemos, então, encaixar o cartão único. Ele tem, na verdade, uma capacidade para 16 informações diferentes, 16 chips que seriam. Então, ele teria ali o cartão social, o cartão de vacinação, o cartão de saúde, o cartão cidadão para que ele fizesse o transporte. Só que nós não conseguimos avançar. As equipes de tecnologia de informação não conseguiram fechar esse sistema de forma... Porque toda vez que você tem um sistema de informatização, né, uma tecnologia de informação, você precisa ter a base que falar uma com a outra, que eles chamam, né? Eles não se falam, eles não conexão. Tem que haver uma conexão. Isso é uma dificuldade, até porque os sistemas eles são muito individuais. Eles não são abertos exatamente para domínio de mercado. Enfim, tem uma série de implicações aí. Então, nós, infelizmente, não conseguimos ainda conjugar o cartão cidadão com o cartão saúde, por questões de que o cartão saúde é um cartão nacional e até hoje nenhuma cidade conseguiu implantar definitivamente isso. Então, o que eu quero dizer, quando vocês perguntam, e a saúde, como está? Melhorou? Avançou? Eu deixo essa resposta para a própria população. Nós estamos realmente fazendo a nossa parte. Nós temos os números, né, que mostram a evolução progressiva, né, de todas essas ações que foram planejadas. Nós fizemos um planejamento estratégico da saúde, que eu diria que hoje nós já cumprimos, e nos 3 anos de governo da nossa prefeita Rosinha, nós cumprimos já mais de 90% de todas as ações que nós programamos desde o início do nosso governo. Então, acho que isso é um fato importante. Nós temos aí fatos concretos. Nós estivemos nesta semana, foi na segunda-feira, há 2 dias atrás, nós estivemos na Câmara Municipal fazendo uma prestação de contas determinada por lei, é uma situação que é determinada por lei, do 2º e 3º trimestre deste ano, 2011. Sendo que o 4º trimestre, que é este último, vigente ainda, nós só poderemos fazer a apresentação no próximo ano. Mas isso, por lei, determina que trimestralmente, ou a cada 2 trimestres, a gente faça essa apresentação. E lá estivemos. E tínhamos lá os vereadores, a população, e os vereadores da oposição, principalmente, questionaram uma série de situações em que nós conseguimos efetivamente, espero ter conseguido, pelo menos foi o que ficou no final da sessão, ter esclarecido e mostrado que não temos nada a esconder, não existe nada distorcido dentro do governo, existem os problemas naturais que surgem no dia a dia. Mas respondemos a todos os questionamentos, né? Todos, sem exceção, de forma que contemplou, eu tenho certeza, esses questionamentos em relação ao que vem sendo feito no governo, ao que nós realizamos, o que tinha projetado, o que nós planejamos, o que foi executado e os resultados positivos em relação aos resultados da saúde, em relação ao que a população, né, avançou, quais são os benefícios que a população obteve com este governo da nossa prefeita Rosinha Garotinho. Secretário, a gente sempre conversa aqui sobre a evolução diária da população regional. E a gente fala regional, respeitando, claro, as autoridades dos outros municípios, mas eu acredito que o senhor se sinta um pouco secretário municipal de cada município vizinho, principalmente pela emergência, né? Não é evitar, nem impedir que as pessoas sejam atendidas, mas não há algo a se fazer do ponto de vista de cobrança financeira dessas secretarias de saúde de outros municípios em verba em relação ao município de Campos por esses atendimentos?
Deixa eu fazer uma abordagem para que todos possam entender. A saúde ela é universalizada, então, nos princípios constitucionais, nós não temos como fazer esta fragmentação. Então, nós temos que atender a todos que nos buscam, ponto. Campos é um polo regional, indiscutível, em todos os sentidos, né? É o polo universitário, é o polo da saúde, é o polo do comércio, de toda a nossa região. Muito bem. Houve, sim, eu diria assim, um afastamento das obrigações desses municípios com a sua própria população. Consequentemente, acabaram caindo em Campos. São João da Barra, por exemplo, não tem maternidade, o hospital lá trabalha de uma forma muito, eu diria, acanhada, não é? A vacinação, vem todo mundo vacinar em Campos. Para você ter uma ideia, existe, né, que a população é importante saber disso, existe uma meta que nós temos que atingir do número de vacinação conforme a nossa população. Em todos os índices de vacinação, nós ultrapassamos os 100%, vamos a 180%, 170%. Por que isso? Absurdo, Estamos né? criando crianças que não estão... né? Não existe. Por quê? Porque a região toda vem vacinar em Campos. E todos dizem que moram em Campos. Ninguém mora em São João da Barra, em São Fidélis. Inclusive, nascimento. Nós não temos nascimento fora de Campos, praticamente. Todas as crianças da região vêm nascer em Campos, principalmente quando tem algum risco, algum problema maior, né? As cidades no nosso entorno não têm terapia intensiva. Então, por isso, essa evolução, a falta... Por quê? Porque todos vêm recorrer ao sistema de Campos. Essa que é a verdade. O que fazer? Aí que entra. Nós trabalhamos durante esse período, nas esferas de pactuação, que eu digo, das ações de saúde, como eu disse, ela é tripartite. Nós temos em nível municipal, que nós somos aí, inclusive, eu diria, fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde. Nós temos os conselheiros, né, que trabalham nessa linha. E em nível estadual, nós temos o Conselho dos Secretários, então existe o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de todo o Estado, junto à Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem a CIB, que nós chamamos, que é a Comissão Intergestores Bipartite, quando nós discutimos todas essas questões que a gente está levantando aqui, individualmente e coletivamente. Muito bem. Quando nós temos essas discussões, e aí é que surgiram esses questionamentos em relação a esta divisão dos recursos, que são recursos que vêm em nível federal, estadual e passam para o município, que deveriam ser repartilhados por conta desse fluxo maior de execução dos procedimentos de saúde. Muito bem. Existe algo que se chama PPI, que é a Pactuação Programada e Integrada entre todos os municípios. Há 12 anos que isso não era feito no Estado. Nós conseguimos executar a PPI, pactuar a PPI, e com isso, para vocês terem ideia, é importante que a população saiba, quando a gente fala, são tantas coisas que muitas vezes não dá tempo de externar, e fica um pouco difícil a população entender. Para o próximo ano, 2012, nós conseguimos um aporte financeiro para o nosso município durante o ano da ordem de 14 milhões de reais, por conta exatamente dessa redistribuição da PPI, vem de federal. Existe um teto, nós temos um teto financeiro, né? Esse teto financeiro que a gente chama é a verba global que vem para você fazer as várias ações de saúde, desde a atenção básica até a alta complexidade, é assim que funciona. Existe o teto estadual, que o Fundo Nacional, em nível federal do Ministério da Saúde, o Fundo Nacional repassa para o Fundo Estadual, que automaticamente repassa para o Fundo Municipal. Hoje, muitos deles a gente já tem fundo a fundo, quer dizer, federal para municipal. Um exemplo que eu vou dar aos senhores. Nós conseguimos, através da interferência, que eu costumo chamar do nosso grande embaixador em Brasília, que é o nosso deputado Antony Garotinho, por questões exatamente desta interferência dele e também das portas abertas que ele tem lá no governo federal, nós fomos recebidos por uma pessoa que é amiga dele, que é o senhor ministro da Saúde, doutor Alexandre Padilha, que aqui esteve, e conseguimos trazer para Campos um acelerador linear que já foi, inclusive, empenhado, que deverá estar sendo depositado na conta do Hospital Álvaro Alvim, da Fundação Benedito Pereira Nunes, ainda até o final do ano, da ordem de 2,5 milhões.
Olha só que verba fantástica para um benefício, para a aquisição de um equipamento, que é o acelerador linear, que faz, né, a radioterapia mais pontuada, mais evoluída, com tecnologia avançada nos casos de câncer. Então, é a radioterapia dos casos de câncer que nós vamos ter agora disponível no Hospital Álvaro Alvim, de verba federal. Esta veio fundo a fundo. Ou seja, está saindo do fundo nacional para o fundo municipal. Certo. Então, essas situações é que eu digo que são as pactuações que nós fazemos. Aí é que entra a discussão, entra a argumentação. Com isso, então, a gente conseguiu melhorar. Aí eu lhe pergunto, como fazer para receber isso? Através, hoje, deste fluxo montado. Então, por exemplo, nós somos referência para alguns municípios de alguns tipos de exames. Então, hoje nós temos uma cota, por exemplo, para São Fidélis, de fazer um exemplo, ressonância magnética. Então, pela sua população, pela necessidade, houve então um fluxo de X doentes para cá. Antes vinha 100%. 100% de determinados procedimentos eram feitos aqui e ficavam ao léu. A pessoa chega aqui, moro ali na esquina ali, dava um endereço fictício, você não fica pedindo, né, comprovação de endereço de tudo que você vai fazer na saúde, é impossível. Seria uma burocracia fantástica. Daí o porquê o Cartão Nacional da Saúde é importante. Então, nós temos muito a avançar ainda, não só em Campos, mas em nível nacional, no sentido de regular todos esses procedimentos. Quando eu falo em regulação, regular procedimentos, Campos hoje é a única cidade do nosso estado que tem um sistema de informatização como o nosso, em que nós temos hoje todos os detalhes de toda a execução dos nossos serviços, né? Quer seja uma consulta, quer seja um exame, quer seja uma internação, uma cirurgia. Toda ela está dentro de um sistema de informatização que nos permite um gerenciamento melhor, uma tomada de decisão melhor para a nossa população. Nós sabemos quando nós temos a fila de espera de um determinado procedimento, de uma determinada consulta, e com isso a gente vai organizando o sistema. É um trabalho árduo, é um trabalho gigantesco, é um trabalho que exige muito tempo de dedicação, mas tem trazido inúmeros benefícios à nossa população. No momento em que nós estamos, eu costumo dizer isso a todos os nossos colaboradores, a todas as pessoas que trabalham, né, na secretaria, que atendem nas unidades de saúde, os gestores das unidades de saúde, cada um tem a sua importância dentro do elo de prestação de serviços, né? Mas eu eu tenho certeza que todos têm orgulho de trabalharem numa área em que temos avançado muito. Temos muito a avançar? Temos muito a avançar. Temos muito a fazer ainda. Eu penso que todas as pessoas que atuam no setor público, eles têm um compromisso com alguém. Quem é esse alguém? Com a população. Nós temos que pensar nisso. O nosso objetivo final qual é? É o benefício e a melhoria de qualidade de vida da nossa população. Não, sem dúvida. O assunto saúde, né, pessoal, é algo que ele ficou 3 horas lá nessa matinada. Aqui, não tem condição. Agora, faltam 4 minutos para acabar o programa, mas eu acho que, tentando resumir, secretário, um projeto muito bom é o 192, né? Ah, sim, a Emergência em Casa. A Emergência em Casa é um programa, um dos questionamentos que nós tivemos lá na Câmara, e foi público, por isso que eu posso mencionar, a vereadora Odisseia, doutor Paulirano, né, por que o senhor é um absurdo aí, para que tem Emergência em Casa, o que eu acho até um bom programa, mas se tem o SAMU de graça, por que o senhor não colocou o SAMU ao invés de Emergência em Casa? Aí eu expliquei, olha, vereadora, existem 2 diferenças importantes entre o Emergência em Casa e o SAMU. Primeiro, o Emergência em Casa é um programa municipal, de recursos municipais, pelos royalties, em que nós fazemos atendimento emergencial intradomiciliar, dentro de casa. Então, qualquer lugar da nossa cidade, a qualquer momento do dia ou da noite, a pessoa passou mal, tiver alguma emergência intradomiciliar, dentro do domicílio, é só ligar o 192 que está lá a ambulância para poder socorrer, com equipe médica, com UTI, com todas as condições de uma terapia intensiva que for necessária. Isso é uma coisa. O SAMU, e aí eu lembrei um fato que vocês também devem ter tomado conhecimento, nós temos hoje no Brasil mais de 900 ambulâncias 0 quilômetros paralisadas dentro das garagens dos municípios. Por quê? Porque o SAMU é uma atuação regional.
Ela não é municipal. Ela é regional. Para quê? Para poder fazer o transporte desse fluxo dos pacientes. Hoje, em Campos, nós já somos o polo conversor desses municípios. Todo mundo coloca o doente na sua ambulância e traz para cá. Então, nós só iríamos referendar o transporte de outros municípios para Campos. Mais nada, não ia ser diferente de nada disso. O SAMU não atende dentro das residências. Ele atende para fazer esse tipo de transporte e é regional. Então, nós iríamos referendar um fluxo de pacientes que já acontece e que não traria nenhum benefício à nossa população. Talvez trouxesse para a população regional. Mas não era naquele momento o intuito. Nosso intuito era assistir a nossa população, que naquele momento estava extremamente vulnerabilizada por conta de outras deficiências históricas que já vinham acontecendo, como a ausência do programa de saúde da família, a assistência estava muito ruim, as estruturas hospitalares estavam ruins. Né? Vocês lembram, o Hospital de Guarulhos estava afundando. Né? Chovia cântaros em todos os lugares e com um laboratório teve que ser interditado porque estava cedendo. O doutor Chicão teve essa semana destacando. Destacando, então, são fatos concretos. Então, eu tenho a impressão, e aqui eu já deixo o meu recado final, né? Eu sei que estamos chegando aqui, estou sendo já demandado para encerrar, deixando e dizendo o seguinte, que não basta apenas a gente ver, está acontecendo isso, é só comparar, vamos fazer uma reflexão histórica do que era antes do que é hoje. A própria população pode fazer essa reflexão e tenho absoluta certeza, companheiros, que Campos avançou muito, está avançando muito e vamos avançar muito mais, porque é um governo que veio para mudar a vida da nossa população e está mudando com certeza e teremos aí dias melhores. Espero que tenhamos um Natal cheio de paz e um ano novo muito melhor do que tem sido nos últimos anos, tá bem? Doutor Paulo, obrigado pela presença do senhor. Volte sempre em 2012. Com maior certeza e tenho um prazer muito grande de sempre que posso aqui, né, estar, de externar o que é que tem sido feito e esse que é o nosso intuito. Nós hoje atuamos na área pública e o público sabe que a nossa função é melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população. Um abraço. Começamos com o doutor Paulo Irano, ele que é secretário de saúde do nosso município, veio conversar conosco sobre, vamos fazer um resumo, na verdade, das atuações da Secretaria de Saúde aqui pelo nosso município e pelos municípios vizinhos. Né? Bota vizinho nisso. E bota vizinho nisso. Agora, o jornal Folha da Manhã, que circulou hoje nas bancas, são 9 horas em ponto, Grande Ferreira, fale para mim. Por favor, está aqui em destaque, jornal Folha da Manhã, busca e apreensão na Câmara de São João da Barra. O destaque é Gersinho, presidente da casa, responde à ação de improbidade administrativa. E falando do verão de São João da Barra, que saiu a sua programação, a Folha 2 traz uma programação bastante variada. Isso aqui eu quero falar uma coisa, o verão mais quente da região não é o de São João da Barra, não. É o do Farol de São Tomé, porque a cidade é nossa, a praia é nossa, então nós temos que defender algo que é nosso. Então, verão mais quente da região, Farol de São Tomé. Porque é a nossa praia, é a nossa única praia, temos que tratar com carinho. Não só porque aqui a manchete não diz aonde, só depois que lê, né? Então, mas aqui já está um direcionamento. Mas aqui, defendendo, vamos defender bairrista, o nosso bairrista, vamos defender o que é nosso. O melhor verão da região, Farol de São Tomé. É lá que nós vamos, com certeza, passar o nosso verão. Muito bem. Eu sou barrista, eu sou enjoado. Não, eu sou enjoado. Eu, na verdade, esse negócio de defender defender o outro bairro, o outro município, não. Tem que defender o que é nosso. Eu acho interessante avaliar o seguinte, os shows de São João da Barra são muito bons. Eu acho que legal. Podendo ir, beleza, mas dando sempre, eu acho que até o pessoal de São João da Barra tem que dar prioridade para lá também, né? Isso é muito interessante. O doutor Paulo está lembrando aqui que a Farol de São Tomé são 50 quilômetros, só que você vai R$1. São João da Barra são 35 quilômetros, só que você paga R$5. Meu Deus. É muito mais caro. Olha, professor Suledil, já estou preparando já aqui a casa para o senhor amanhã. Já tem defesa para tudo quanto é canto. Preparamos bem aqui a casa para o senhor. Então tá aí destaque a programação que a Folha da Manhã está trazendo, é a programação de verão de São João da Barra, que foi divulgada, né? Ano passado teve problema com o G5 e tudo mais. No meio do ano as coisas mudaram, né? Teve até soco. E aí, ali foi a soco mesmo, mudaram toda a situação e o verão vem com alguns shows que são muito bons também. Vamos à coluna ponto final, o senhor Luiz Cardoso Barbosa, que é nome... Em 2 prédios deste maravilhoso município de Campos.
Vamos aguçair fim de semana. Democracia no IFE. Em meio a versões de todos os lados sobre o que aconteceu na apuração das eleições para reitor do IFE, do Instituto Federal Fluminense, na última quinta-feira, com um pedido pela atual reitoria para se impugnar os votos de mais de 2.000 estudantes sob alegação de irregularidade em apenas 7 deles, o que acabou levando a Polícia Federal à escola para garantir que os votos fossem contabilizados. Algumas dúvidas podem ter ficado no ar. Parte delas estão respondidas na página ao lado, aqui no caso da Folha da Manhã, na entrevista dos blogueiros André Lacerda, Marco Vinícius Tavares com o líder estudantil Hugo Pereira. Muito bem. Está rendendo essa situação no IFE, né? A eleição houve, aconteceu e tal, bola para frente. É isso, não são tantos milhões, porque olha só, porque a democracia voltou. Coisa chata. Um grande abraço a todos e amanhã, se Deus quiser, um novo encontro a partir das 7 aqui no De Olho na Cidade. Lembrando aqui, ó, o Verão do Farol de São Tomé, o Verão da Família, tem um folderzinho que mostra a programação aqui das principais atrações. Está aqui o Grupo Bom Gosto. Rápido. 23h30. Eu estou impressionado com isso. Aqui, Vamos, rapaz. pode ir lá. Zé Carlinhos Cavaleiro. Cunha, meu amigo. Nós estamos dando de 10-0. Carlinhos, nós estamos ganhando, hein? E ele está assistindo, está rindo agora. Zé Cabaleiro, dia 6, Fábio Júnior Fiuk, dia 7, Jair Rodrigues, dia 13 de janeiro, no Lagamar, Restart, dia 14 de janeiro, na Aldeia do Sol, Cidade Negra, dia 20 de janeiro, no Lagamar, Cheiro de Amor, dia 21 de janeiro, Aldeia do Sol, Bendito de Paula, perdão. Benito de Paula, no Lagamar, dia 27, Adoração e Vida, dia 27 de janeiro, na Aldeia do Sol, e Gilberto Gil, dia 28 de janeiro, na Aldeia do Sol, a programação das principais atrações aí, só do Farol de São Tomé. Agora, Benito de Paula, que me desculpa aqui, o show que vai estar em conjunto é com o Dom Américo. Você me desculpa, tá? A gente vai lá assistir o Dom. Um grande abraço. 9h05, obrigado pela sua audiência e paciência. Espero você amanhã às 7 horas aqui no programa de Olho na Cidade. Um forte abraço, um bom dia e até lá.